Abra a tua Bíblia, por favor, o livro de 1 Reis, no capítulo de número 19. Glória a Deus por essa noite de terça-feira, onde temos a oportunidade, de mais uma vez, ouvir a voz de Deus, aprender um pouco com a palavra de Deus. Coube a nós essa noite a honra e também a responsabilidade, de falar sobre a palavra. Deus abençoe o pastor Wilson, pela confiança. Palavra muito simples, todos conhecem esse texto bíblico, o trecho que nós vamos ler. A partir do verso de número 1 do capítulo 19 de 1 Reis, a Bíblia diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Pode prosseguir. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Pode prosseguir. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora, pois, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais até aqui. Tome teu assento, por favor. Meus irmãos, dispensa comentários sobre o personagem profeta Elias, Extremamente famoso por sua coragem, por incrível que pareça. E é justamente por isso que escolhemos esse texto para fazer essa leitura, porque esse texto parece que não combina muito com a figura do profeta Elias. O profeta Elias é um profeta tão respeitado na Bíblia, inclusive até pelo próprio Cristo, que aquele que iria ser o precursor do ministério do próprio Jesus é comparado a Elias, que é João Batista. E a característica de João Batista é a característica que combina com a do profeta Elias pela coragem, pela ousadia. A mensagem de João Batista: arrependei-vos, raça de víboras. A coragem dele ir até a cidade, apontar o dedo para o palácio, apontar o dedo para reis e mostrar a eles o pecado. Então essa postura, essa característica de coragem, ela combina muito entre João Batista e o profeta Elias. E se nós acompanharmos a história, que não é muito longa, a partir do capítulo 18 de 1 Reis, nós vamos perceber essa coragem. Deus chama o profeta e diz para ele: olha, a primeira mensagem que você vai pregar é no palácio contra Acabe. Você vai falar uma palavra contra Acabe e o seu reino, e você vai confrontá-lo em relação aos deuses que ele tem servido, ele e Jezabel, sua mulher. E ele vai com uma palavra de confronto contra um dos reis mais perversos de Israel. Exigia uma coragem muito grande. A palavra de Elias contra Acabe, aquela famosa mensagem: segundo a minha palavra, não vai chover. E essa palavra, ela confronta diretamente, não apenas a Acabe. Essa palavra, ela tem um fim muito mais profundo. Elias, ele recebeu um chamado de Deus que eu creio que ele compreendeu
perfeitamente a função de Elias. Entre algumas outras, eu quero destacar aqui que era mostrar ao palácio, bem como ao povo de Israel, que Deus, o nosso Deus, era o único Deus, é o único Deus verdadeiro. Então Elias começa dizendo: segundo a minha palavra não vai chover. É um confronto direto ao Deus Baal, que é o Deus da prosperidade. Quando aquele povo queria fazer uma grande plantação, era o Deus Baal que eles faziam seus sacrifícios, pedindo a bênção da chuva, para que houvesse prosperidade na terra. Então, o que é que Deus, qual é que esse time, Elias e Deus, estão fazendo? Mostrando para Acabe, mostrando para Jezabel e para todo o povo de Israel quem é o Deus verdadeiro, quem é real aqui. Então, o ministério de Elias gira em torno de desafios, de provas, de sinais, tudo apontando para um Deus que é real, para um Deus que é verdadeiro, para um Deus que é vivo, para um Deus que opera, para um Deus que age, para um Deus que surpreende, para um Deus que cuida dos seus, para um Deus que age no sentido de trazer providências na hora que é necessária. Então a vida do profeta, ela gira em torno desses sinais, destas comprovações. Haja vista que Acabe e Jezabel, sua mulher, estavam incentivando o tempo todo o povo a adorar Baal, a deuses estranhos. Deus queria mostrar: os deuses que vocês servem são mentirosos. Agora, a palavra que sai da boca do profeta é poderosíssima, porque simplesmente não chove, e nem mesmo orvalho cai sobre a terra. A palavra é tão poderosa e Deus está tão comprometido com esse projeto. Eu preciso que você entenda isso. Deus está tão comprometido juntamente com Elias com esse projeto, que Deus simplesmente cerra os céus e nem orvalho cai na terra. Deus diz: Elias, eu vou cuidar de você. Você vai até o ribeiro de Querite, e todo o tempo que não tiver chuva e nem orvalho, você vai beber da água do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que te alimentem. Elias faz um caminho de 3 anos e meio vivendo providência. Depois que o ribeiro se seca, ele vai para a casa da viúva, e mais providências, e mais milagres. Até chegar o momento que Deus diz: Elias, chegou a hora, agora chegou a hora de você se mostrar. Você vai até Acabe, você vai chamar Acabe até o Monte Carmelo, e você vai mostrar outros sinais. Elias, o que eu estou fazendo, Elias, juntamente contigo, é não deixando dúvidas que eu sou Deus, o verdadeiro Deus, e que fora de mim não há outro Deus. Elias, eu e você e eu, nós formamos um time para mostrar para este povo e para este palácio que não há outro Deus, eu sou o único. É justamente nesse momento que Elias chama todos os profetas de Baal, os 700 profetas, e diz: olha, vamos fazer um desafio. Vocês fazem o culto de vocês, o sacrifício de vocês, e clame do jeito que vocês quiserem, até o Deus de vocês responderem, porque hoje nós sairemos daqui com uma definição clara de quem é o Deus real. Nós não desceremos desse mundo sem saber quem é Deus de verdade. Então pode começar, pode clamar. E os profetas de Baal abraçam a causa, eles assumem o compromisso, e eles começam a fazer os cultos deles, o clamor deles. A Bíblia diz que eles começam a flagelar seu próprio corpo, e eles clamam, e eles fazem culto, e até as 3 horas da tarde eles clamam, mas não há nenhuma resposta. A Bíblia diz que inclusive Elias começa a desafiá-los,
a rir deles, dizendo: clame mais alto. De repente Baal foi passear, foi viajar, ou está dormindo. Clame mais. Até chegar às 3 horas da tarde, que Elias diz: agora chegou a minha vez, ou chegou a nossa vez. Ele faz um altar, ele prepara o culto, ele faz de forma perfeita, ele manda jogar água no altar. A palavra é: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Elias, ele faz uma oração simples. A Bíblia diz que desce fogo do céu. Desce fogo do céu e consome todo o altar, todas as ofertas, mostrando que Deus, o nosso Senhor, é o único Deus verdadeiro. Elias não está satisfeito. Ele pega uma espada, ele mata 700 profetas de Baal, passa a faca no pescoço de todo mundo, mata todo mundo e volta para casa. De repente ele vê um mensageiro do palácio chegando, vem com seus cavalos. Ele olha de longe e ele percebe que a roupa é real. Ele sabe que está vindo do palácio, é uma mensagem. Quem sabe? Agora eu queria que você prestasse muita atenção e emprestasse um pouquinho do seu sentimento, porque isso aqui, quem é missionário, quem faz a obra de Deus vai entender esse sentimento. Aqui era o momento que Elias está pensando: depois de tudo isso, depois de todo esse rodeio, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eu vivi, e depois de tudo que Deus operou aqui, chegou a hora de eu ver o resultado. É agora. É a hora que eu vou receber uma mensagem agora, porque Acabe está convocando um culto no palácio. Eles querem se converter ao Deus verdadeiro. É agora a hora que a nação será convocada a um jejum. Nós dobraremos os joelhos e a nação de Israel voltará de novo a Deus, buscar somente a Deus, sacrificar somente a Deus, cultuar somente a Deus. É agora. Quem sabe o coração do profeta agora se enche de alegria, esperando a mensagem do arrependimento, da conversão deste povo. E a mensagem que ele ouve é simplesmente essa: Jezabel manda uma mensagem, profeta Elias: amanhã até essa hora você vai estar morto igual os profetas de Baal que você matou. Porque o palácio, a coroa real não ficou feliz com as tuas últimas atitudes. Por que eu estou falando isso? Porque parece que esse capítulo 18, capítulo 19, parece que não combina com o estilo de Elias, com a sua personalidade. Porque não faz sentido ele sair correndo de uma mensagem de uma mulher. E não mulher por ser mulher, mas pela história de Elias, por tudo que ele viveu, por tudo que ele enfrentou, todas as batalhas que ele venceu juntamente com Deus. Ele tinha ferramentas, ele tinha material suficiente para estufar o peito e dizer: sabe de uma coisa, não quer se converter? Deus é comigo, Deus vai me guardar, eu não vou sair daqui, eu só vou aonde Deus manda. Não, ele não ouve Deus, ele parece que esquece de tudo que ele viveu e viu, e sai em disparada rumo a um deserto, o deserto de Berseba. Então não faz sentido essa atitude. Alguém pode dizer: Elias ficou com medo da ameaça. Não, Elias não tem medo. Alguém que vive experiências com Deus nesse nível não vai ficar com medo de uma calúnia, de uma ameaça, de uma palavra. O que acontece com Elias aqui é uma grande decepção. A decepção daquelas pessoas que trabalham, que se movimentam, que se doam, em algum momento espera o resultado, a recompensa
em algum momento espera acontecer aquilo que tanto ele trabalhou. Aqui, parece que Elias chega num limite. Porque a oração que ele faz, e eu acho isso interessantíssimo. A oração que ele fala para Deus, quando Deus o pergunta, é assim: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Se os irmãos quiserem acompanhar, está no 19:14. Se você quiser colocar ali, só para os irmãos olharem. Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Mas os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os seus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E agora buscam tirar a minha vida para me matarem. Buscam minha vida para atirarem. O que eles estão falando aqui para Deus é: eu fiz a minha parte. Eu me doei, eu me sacrifiquei, eu deixei uma vida para trás. A oferta que eu coloquei diante desse altar não foi uma oferta de dinheiro, não foi uma oferta material. Eu dei a minha vida nesse altar. E tudo que eu queria, Deus, era ver o povo, o meu povo, prostrado, crendo que Tu és o Deus verdadeiro, depois de todas as provas que o Senhor deu, depois de todos os sinais que o Senhor mandou, de todas as manifestações, de todos os milagres. Mas depois de tudo, eles continuaram derrubando os seus altares. Eles continuaram matando os seus profetas. Esse sentimento de decepção já acabou com muitos ministérios. Esse sentimento de cansaço já acabou com a fé de muita gente. Esse sentimento de tristeza, e desânimo, esse espírito de desânimo tem acabado com a vida espiritual de muita gente, que talvez não viveu e nem viu as experiências no mesmo nível de Elias, mas viveu uma vida de oração e de doação. Vive uma vida com Deus e para Deus. Tem dado a sua vida, tem doado, tem feito, tem realizado. E todas as vezes que a gente faz essas coisas e se doa para Deus, é natural que nós criamos expectativas. Todas as vezes que nós trabalhamos, é hipocrisia dizer que não esperamos resultados. Resultados nos movimentam, resultados nos movem. Eu nunca vi ninguém dizer que trabalha por amor, mas trabalhar de graça. As pessoas podem amar o que fazem, pode amar demais, desde que haja um retorno. E no reino de Deus, até o próprio Cristo, ele fala muitas vezes sobre resultados do trabalho. Uma das formas de o Senhor nos inspirar a ver o céu é porque lá teremos galardões. Então é natural, quando você faz, você queira ver resultado. O pregador quer pregar e quer ver almas no altar. Não é para inflar o ego, mas é porque o resultado da palavra precisa ser gerado. O pastor pastoreia e quer ver resultados. E assim, todos aqueles que fazem qualquer tipo de trabalho na obra de Deus, criam uma expectativa de resultado, mas o tempo vai cansando. Por quê? Porque
não são poucas as vezes que o propósito que Deus desenhou, não são poucas as vezes que esse propósito, ele não combina muito bem com as expectativas que nós criamos lá atrás. Às vezes o que Deus está desenhando e construindo, e está nos usando como ferramenta para construir, não tem nada a ver com a expectativa que eu criei. Então eu faço com uma expectativa enorme, e Deus faz muitas coisas, menos aquilo que eu imaginei que Ele faria. E tem muita gente que tem muito resultado, e que se te disser o porquê que está parando e o porquê que está desanimado, nós não entenderíamos. Porque Ele vai te dizer: eu não estou vendo o que eu gostaria de ver, eu não estou vivendo o que eu gostaria de viver, eu não estou vivendo aquilo que Deus um dia disse para mim que viveria. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente confunde até a voz de Deus com as nossas expectativas. E é muito difícil nós chegarmos à compreensão que nós fazemos parte de um contexto, para chegar ao nível de maturidade de compreender, e de humildade também, para aceitar que nós fazemos parte de um plano dEle, e que se eu não ver aquilo que eu queria ver, tenho que ficar feliz por estar fazendo parte de um plano que Ele criou, e que vai funcionar, porque os planos dEle não se frustram jamais. Ele está completamente decepcionado, porque ele fez, mas o povo de Israel continua perverso. Parece que nada do que ele fez funcionou. Olha que interessante, João Batista tem essa crise também. Você vai lembrar que depois que João Batista vai preso, ele manda um discípulo falar com Jesus, e ele manda o discípulo perguntar assim para Jesus: Jesus, tu és aquele mesmo? Tu és o Messias mesmo? Eu acredito que João Batista, ele pede segredo. Talvez ele peça segredo para esse discípulo. Olha, por favor, não escandaliza ninguém, não diz para ninguém, porque alguém vai ficar escandalizado com essa pergunta. Mas eu preciso saber, antes de partir, eu preciso saber se o que eu preguei no deserto era real mesmo, se o meu ministério está fazendo sentido mesmo, se a minha vida, antes de eu morrer, eu preciso saber se a minha vida está fazendo sentido aqui. A resposta de Jesus manda dizer a João: tudo que vocês estão vendo aqui, os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, e aos pobres está sendo anunciado as boas novas. Jesus estava dizendo a João, em outras palavras, e João iria entender. Jesus sabia que João entenderia. Ele estava dizendo: João, as coisas não estão saindo de acordo com a tua expectativa, mas fique tranquilo, está tudo sob meu controle. Calma, fique tranquilo, João, está tudo no meu script. Não estava no seu, mas está no meu. Pode ficar tranquilo, as coisas estão na mais perfeita ordem. Vai para a glória em paz, porque eu tenho controle das coisas. Era machora macandarabai. Sim, as coisas vão sair do nosso controle. Sim, nossas expectativas serão frustradas muitas vezes. Aquela visão que você teve muitas vezes sobre a tua vida, sobre o teu futuro, muitas vezes não vai funcionar desse jeitinho que você pensou. Mas sempre haverá uma palavra de Deus para te levantar na hora certa, para te levantar na hora exata e dizer: calma, eu ainda estou no controle das situações. Eu tenho pão para você comer, eu tenho água para você beber, e com a força dessa comida você caminhará muito. Oh glória! Nos momentos da nossa maior decepção, Deus sempre irá nos visitar. E a Bíblia diz que o anjo vai encontrar o Elias no meio da fuga,
na solidão, ele queria ficar sozinho. Ele ora e diz: Senhor, eu quero a morte, minha vida perdeu o sentido, eu fiz do sentido da minha vida, cumprir com o teu propósito e não funcionou, então não faz mais sentido para mim viver, porque não está acontecendo, não está funcionando, eu perdi o rumo daquela palavra que eu recebi lá atrás, eu perdi o rumo para viver. E quando as pessoas que depois que a expectativa é frustrada, perde o rumo da vida, perde o rumo da casa de Deus, perde o rumo do Evangelho, já não sabe mais quem é Jesus, já não sabe mais o que é a palavra, ele se perde completamente, vai buscar outras coisas, e busca aqui, e busca lá, e fica completamente perdido. Eu quero dizer uma palavra profética aqui em cima desse santo altar: o anjo do Senhor está descendo com pão, com água, ele vai te ressuscitar no meio desse deserto. Receba esta palavra agora. Não tinha ninguém com ele, ali era só o Senhor. Entramos em desertos que ninguém vai conosco, entramos em desertos que ninguém consegue estar lá. O sorriso que a gente tem por fora esconde tudo, a roupagem externa esconde tudo, mas só Deus sabe o deserto que a gente entrou. Mas lá está o Senhor para nos puxar de volta da solidão. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, dizendo: você ainda caminhará, você ainda caminhará, você ainda caminhará nesta terra. Prepare o teu coração, porque você ainda vai viajar muito, você ainda vai pregar muito, você ainda vai ganhar muitas almas, você ainda vai trazer resultados, você vai fazer coisas grandes para o reino de Deus. Não pare, levanta, coma, beba, porque o Senhor está descendo sobre ti com pão nesta noite, com água nesta noite. Ele tem pão e água. Ele tem pão. Agora, o que eu fico mais impressionado, e eu finalizo aqui agora, é que ele come 2 vezes esse pão e essa água. E com a força dessa comida, a Bíblia que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ele caminhou muito, e depois de caminhar muito, ele se encontra novamente com uma caverna. Aqui era a hora de Deus dizer: eu tentei, eu fiz a minha parte, não deu certo, eu vou lá, vou buscar o Eliseu. A insistência de Deus, irmão, ninguém vai te entender tanto quanto Deus. Deus não vai te jogar fora, porque Deus sabe quem você é. As pessoas jamais entenderiam, pelo amor de Deus. Não tente contar para as pessoas teus dilemas, não tente dividir as coisas espirituais da tua vida com pessoas, com seres humanos que, por mais que sejam boas as intenções, não compreenderão. Deus irá investir em você quantas vezes forem necessárias. Ele te busca de novo e de novo e de novo. Ele entra dentro da caverna e ele diz assim: Elias, o que fazes aqui?